Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre alguma coisa que está ao seu alcance, está ali na sua prateleira, está ali na sua cozinha e você mal sabe os benefícios ou as propriedades. Vamos agora esclarecer os benefícios, propriedades, histórias e o que é o vinagre. O vinagrão, se você gosta desse tipo de conteúdo, mais uma ferramenta para você ser melhor amanhã do que você é hoje, não deixe de assinar aqui o nosso canal. Não deixe de ativar as notificações e se você tiver mais dúvidas ou sugestões, deixe seus comentários no final desse vídeo. Vamos falar sobre o vinagre, que é um composto fantástico usado há muito tempo na nossa medicina, desde a época de Hipócrates, mais de 420 anos antes de Cristo, na Grécia Antiga, já usávamos o vinagre com alguns objetivos, tanto terapêuticos quanto o vinagre era muito utilizado como um bom conservante. Até o final desse vídeo eu vou falar 7 razões por que você deveria pensar em tomar um pouco de vinagre na sua rotina. E aí, a grande questão do vinagre é: será que isso tudo é provado pela ciência? Será que os benefícios são maiores do que os riscos? E a gente vai ver também um pouquinho disso aqui nesse nosso episódio, nesse nosso vídeo. Então, fica comigo até o final que eu vou falar para vocês o que a ciência tem para nos dizer sobre o vinagre. Primeira coisa, historicamente falando, um outro detalhe interessante sobre o vinagre é que o vinagre também era utilizado pela Cleópatra. Ela fazia as suas pérolas se dissolverem no vinagre e dava esse composto de presente como uma poção do amor. Você tomaria? Agora, uma coisa bem interessante sobre o vinagre é a questão da conservação dos alimentos. Até um tempo atrás nós não tínhamos geladeiras, eletrodomésticos, e o vinagre era uma boa opção para a gente conservar, por exemplo, carnes, peixes. Por quê? O vinagre ele tem um pH bem ácido. O vinagre ele tem na sua composição ácido acético. Lembre-se que ácido acético não é a mesma coisa que vinagre. Ácido acético é uma coisa, vinagre é outra, mas dentro do vinagre você tem aí de 5 a 20% de ácido acético e você tem, obviamente, outros componentes, como a gente vai ver também. O ácido acético ele é o grande responsável por dar esse sabor, esse cheiro específico do vinagre. O vinagre ele é produzido através de 2 etapas. Você pega qualquer fonte de carboidrato, e existem muitas fontes para a gente fazer um vinagre. O seu vinagre pode ser de uva, pode ser de maçã, pode ser de malte, ele pode ser de melão, ele pode ser de várias fontes de carboidratos. Você pega uma fonte de carboidrato, fermenta esse carboidrato para formar o álcool e depois você acrescenta uma bactéria que vai transformar esse álcool em ácido acético. E aí você tem o vinagre. Esse ácido acético, ele é o que dá a cor, o sabor e muitas propriedades do vinagre. Não é ele apenas que dá propriedades para o vinagre, mas no vinagre também temos aí polifenóis, catequinas, temos também substâncias, por exemplo, como oligoelementos. Então isso faz com que o vinagre tenha outras funções, além de apenas o ácido acético. Então, mais interessante é que essas 2 etapas exigem seres vivos. A primeira etapa exige uma levedura, o Saccharomyces, que vai transformar o açúcar em álcool. E a segunda etapa vai exigir uma bactéria, o Acetobacter. Esse Acetobacter vai transformar o álcool em ácido acético. E aí você tem um vinagre na mão. Você pode até fazer um vinagre caseiro. O interessante é que muitas vezes, quando você está fazendo esse vinagre, forma tipo um lodo, tipo uma camada um pouco mais espessa que nós podemos chamar de mãe do vinagre. Algumas pessoas acreditam que aí estão os maiores benefícios, mas a ciência ainda não comprovou que é na mãe do vinagre que moram os milagres. A mãe do vinagre, muitas vezes, ela é retirada porque ela pode atrair outros seres vivos e aí você pode ter a contaminação. Então, em geral, a mãe do vinagre, que é esse lodo que se forma, ela é retirada na maioria dos vinagres e a gente consome o vinagre filtrado e pasteurizado. O vinagre ele é muito utilizado no mundo inteiro e cada região do mundo faz o vinagre de uma coisa. Por exemplo, no Reino Unido, nos Estados Unidos, nós temos bastante vinagre de maçã e a gente vai falar um pouco dele também até o final desse vídeo. Já na Irlanda, nós temos o vinagre de malte. Na Itália, nós temos o vinagre da uva. Então, cada lugar do mundo pegou uma peculiaridade e fez um vinagre de uma forma diferente. O vinagre, ele, por ter esse pH muito ácido, ele ajuda muito na conservação de alimentos. Uma das propriedades que a gente vai falar do vinagre aqui para frente é justamente ele ser um antimicrobiano. E isso faz com que
Se você mistura o vinagre com algumas coisas, você pode conservar aquele alimento, você pode dar vida àquele alimento por mais tempo, né? Você impede, aliás, que cresçam aí micro-organismos indesejados nesse seu alimento. Então, historicamente, o vinagre foi muito utilizado para essa conservação, foi utilizado também para medicina para inúmeros benefícios, até em feridas usava-se vinagre, a gente também já vai ver por que não deve usar vinagre nas feridas. E uma questão muito interessante em relação aos benefícios do vinagre é que há muito tempo nós usamos o vinagre como um apoiador do metabolismo. Aquelas pessoas que têm problema com o metabolismo da glicose se beneficiam e muito do nosso vinagrão. Então vamos aqui pensar agora que você já sabe como o vinagre é produzido, você já sabe do que o vinagre é feito, você já sabe o que é ácido acético, o que é vinagre, de onde ele veio, história no mundo. Vamos agora falar um pouco dos tipos de vinagre que a gente já falou aqui, que qualquer fonte de carboidrato, pode ser até um grão, você pode fazer um vinagre, desde que o açúcar vire álcool, o álcool vire ácido acético. Em geral, os vinagres têm de 5 a 20% de ácido acético, mas se você pega, por exemplo, vinagre de maçã, ele tem em torno de 5 a 6% de ácido acético. Quase todo vinagre de maçã tem 5 a 6% de ácido acético. Nos Estados Unidos existe aí uma lei, existe uma regulamentação que todo vinagre tem que ter pelo menos 4% de acidez. Em outros lugares da Europa, isso pode mudar um pouquinho. Então, depende do vinagre que você está na mão, ele pode ser mais ácido ou menos ácido. Muitas pessoas gostam de utilizar o vinagre de maçã por um simples motivo. O vinagre de maçã, ele não tem muito carboidrato. Se você compara o vinagre balsâmico com o vinagre de maçã, o balsâmico tem muito mais açúcar do que o vinagre de maçã. Então, o vinagre de maçã ele é praticamente quase não tem carboidratos. Você pega uma colher de sopa, você tem menos de um grama de carboidrato. Isso ajuda muito a gente nos manter no jejum se você quiser tomar o seu vinagre de jejum. Então, guarda essa informação na manga, porque isso é muito importante para você decidir qual é o vinagre que você vai tomar. E aí, uma coisa interessante sobre o vinagre também é que a gente pode considerar o vinagre, como eu falei já algumas vezes aqui, um bom conservante alimentar, porém a gente não pode considerar o vinagre um bom desinfetante. Se você for usar para desinfetar superfícies na sua casa, pode ser que você esteja deixando passar aí para trás algumas bactérias que não vão morrer com o vinagre. Então vamos aqui falar alguns motivos, 7 motivos para você, o porquê você deveria consumir o vinagre. Primeiro motivo, já falei, já cantei a bola, ele é um bom antimicrobiano. Então você pode utilizar o vinagre aí com muitas evidências científicas como um bom antimicrobiano. O vinagre, por exemplo, ele mata Staphylococcus aureus, que é uma bactéria que está na nossa pele. Ele também mata uma parte das pseudomonas, porém ele não mata a E. coli, que é uma outra bactéria que pode estar em nós. Ele não mata os bacterióides fragiles. Então, se você for colocar o vinagre na sua ferida, em uma ferida aberta, a dose do vinagre que não é tóxica para suas células de cicatrização, ela não é também efetivo para todas as bactérias. Então, ela deixa passar algumas bactérias. Se você usa uma dose muito maior de vinagre, você pode fazer uma toxicidade para suas células e você também retarda a cicatrização. Então, não recomendo que usem o vinagre nas feridas, apesar dele ter um poder antimicrobiano. Então, para que usar esse poder antimicrobiano? Para você poder conservar alimento, para você poder, por exemplo, fazer uma salada e conservar um pouco da salada. Então, esse fator antimicrobiano, ele serve, tem pessoas até que lavam o rosto com uma água com um pouquinho de vinagre. Isso, de alguma forma, é interessante, porque você diminui o pH da água e você pode transformar o pH da água um pouco mais ácido para ser mais ou menos compatível com o pH da nossa pele. Principalmente se você passa sabonete, que você alcaliniza o pH da pele, com vinagre você talvez acidifique e equilibre. Mas é muito difícil você acertar a dose exata que não vai causar nenhuma irritação, nenhuma queimadura e nem romper barreira da sua pele. Então é muito arriscado, você precisa ser muito alquimista, saber exatamente a dose para você usar o vinagre para uso tópico como pele. Mas ele tem um poder antimicrobiano e isso é muito interessante para a gente. Segundo motivo que você deveria pensar em usar o vinagre é justamente o efeito antiglicêmico. O que é antiglicêmico? Você abaixa um pouco sua glicemia. Já inúmeros estudos científicos mostraram, e a gente começou a estudar os trabalhos científicos em relação à glicemia com vinagre desde 1988, primeiro trabalho relacionando o vinagre com melhora do perfil
glicêmico foi justamente em 88. De lá para cá, inúmeros trabalhos mostraram que sim, o vinagre pode ajudar o nosso metabolismo da glicose de diversas maneiras. Tanto para paciente que não tem nenhum problema com insulina, não tem resistência à insulina, quanto para pacientes que têm diabetes tipo 2, resistência à insulina, síndrome metabólica. Nos dois grupos, o vinagre ajudou bastante. O vinagre, por exemplo, em um trabalho que foi feito no Japão, foi capaz de reduzir o índice glicêmico dos alimentos em 20%, até 30% em alguns casos. Então é muito interessante que se você come um alimento que te dá um pico na glicemia, você vai ter mais fome logo depois. Se você diminui esse pico na glicemia, você retarda esse pico na glicemia, você também vai ajudar a sua saciedade. Então, o vinagre também pode ajudar a sua saciedade. Então isso já está mais do que endossado pela ciência. O vinagre sim ajuda o metabolismo da glicose. Toda vez que você tem uma refeição, você tem um pico tanto de insulina quanto de glicose. Se você usa um pouco de vinagre, uma colher de vinagre, esse pico já vai ser não só mais lento, como também menor. Terceiro ponto, por que você deveria usar um vinagrinho na sua rotina? Perda de peso. Aí está uma controvérsia. A gente vê aí algumas pessoas falando, não, tem que tomar vinagre, vai fazer você emagrecer. Ele não vai fazer emagrecer, mas ele vai ajudar o seu metabolismo e ele vai ajudar você a perder gordura, tanto gordura hepática, esteatose hepática, quanto a sua gordura do tecido adiposo mesmo. Você facilita você recruta mais essa célula de gordura, você facilita a quebra dessa célula de gordura com o vinagre. Então, em alguns estudos, a gente conseguiu até ver estudos onde um grupo tomou vinagre, outro grupo não tomou nada. Quem tomou vinagre tinha aí uma perda de peso muito maior. Aí eles fizeram com até dose dependente. Um grupo que tomou uma dose maior perdeu mais peso, o grupo que tomou uma dose intermediária perdeu menos peso, o grupo que não tomou nada perdeu menos peso ainda. E a gente conseguiu entender que o vinagre sim tem uma ação nas nossas células de gordura e na sinalização celular para que a gente quebre mais a gordura. Quarto motivo por que você deveria tomar um vinagrinho para ajudar a sua digestão. Como eu falei, o vinagre tem um pH bem ácido, isso ajuda a nossa digestão, faz o equilíbrio ácido básico no nosso corpo, e o vinagre também tem um aspecto, ele diminui o esvaziamento gástrico. Isso para algumas pessoas é muito interessante, para algumas pessoas que têm esvaziamento gástrico muito rápido, ou pessoas que têm esse pico de glicemia, o vinagre pode ser interessante. Para pessoas que já têm uma gastroparesia, para as pessoas que ficam aí conversando com o alimento muito tempo, pode não ser uma boa tomar vinagre logo depois da refeição, e principalmente para as pessoas que têm refluxo, tomar cuidado com vinagre à noite para não diminuir o esvaziamento gástrico. Mas é uma boa opção para você fazer o equilíbrio ácido básico e para você também ter uma melhor absorção de nutrientes. Isso em alguns trabalhos em modelos animais, a gente percebeu que o vinagre pode até ajudar a aumentar a absorção de alguns nutrientes. Ponto número 5, por que você deveria usar o vinagre? Aquela acetobacter que eu falei para vocês que faz a segunda etapa na formação do vinagre, transforma o álcool em ácido acético, ela pode ser muito benéfica para a nossa cognição. Ela pode ajudar a gente a produzir proteínas que ajudam a gente a dar uma limpeza metabólica no nosso cérebro e tirar proteínas tóxicas ou metabólitos tóxicos, como, por exemplo, a proteína beta-amiloide, que é uma das responsáveis aí da fisiopatogenia da doença de Alzheimer. Então, o uso constante do vinagre também ajuda bastante a gente na nossa cognição, também com algumas pesquisas mostrando. Ponto número 6, o porquê você deveria usar o vinagre. O vinagre ele pode acelerar o seu estado de jejum. Se você está em jejum, em 12 horas de jejum, 14 horas de jejum, se você toma uma colher de vinagre, é como se você sinalizasse para suas células, por uma sinalização muito conhecida que chama-se AMPK. Você sinaliza essa via AMPK, que é uma via que avisa as suas células que você está em modo de escassez, que não tem comida, e você acelera a quebra de comida, você acelera o acesso aos estoques de comida. Quais são os estoques de comida? Você acelera, por exemplo, o acesso à gordura. Então a gente otimiza nossas mitocôndrias que vão quebrar essa gordura. Nós otimizamos o processo de aviso dessas células que estamos sob escassez, que é a VMPK, e aí a gente consegue quebrar mais gordura. É como se você tivesse um aprofundamento do estado de jejum. Então, por isso, muitas pessoas utilizam o vinagre no estado de jejum e muitas pessoas buscam vinagre que não tem carboidrato. Por isso que a gente usa bastante o vinagre de maçã.
porque ele não tem muito carboidrato, ele tem uma quantidade de macronutrientes muito pequena e você não vai quebrar o seu jejumzão. E aí, para finalizar, o último apelo para a gente pensar em utilizar o vinagre é a gente reduzir o estresse oxidativo. Lembra que eu falei para vocês que o vinagre tem polifenóis? Então, no vinagre a gente tem, assim, catequinas, a gente tem alguns ácidos, sem ser o ácido acético, que também facilitam aí o processo de redução dos radicais livres. Nós temos no vinagre, então, além do ácido acético, nós temos no vinagre outros ingredientes, componentes, que ajudam o nosso sistema de antioxidação. Por exemplo, nós temos no vinagre aí uns ácidos orgânicos, que a gente pode denominar ácidos que ajudam a gente a ter esse processo de eliminar os radicais livres. Nós temos a catequina, como eu falei, nós temos o ácido gálico, nós temos o ácido ferúlico, tudo isso dentro do vinagre. Obviamente, a gente olha muito para o vinagre no ácido acético, a maioria dos outros benefícios são muito relacionados ao ácido acético, mas o vinagre ele é um bom também antioxidante, então a gente pode utilizar o vinagre para reduzir o quanto a gente envelhece, enferruja, o quanto a gente libera de radical livre, ajudando aí o nosso corpo a lidar com esse estresse oxidativo. Aí ficam as 7 sugestões do porquê você deveria usar o vinagre. E quando a gente fala de precauções, existem também algumas. Um estudo na Sérvia mostrou que o vinagre pode aumentar um câncer de bexiga. As pessoas pode aumentar o câncer de bexiga. Outro estudo, caso controle, mostrou que o vinagre pode levar a hipocalemia, perda de potássio, porque uma mulher que tomava 200 ml por dia de vinagre teve perda de potássio, mas tomava uma quantidade gigantesca. Então, outras coisas que podem acontecer aí, você irritar a mucosa, desgastar o esmalte do seu dente. Se você tomar, por exemplo, vinagre e estiver engasgado, você pode ter uma lesão do seu esôfago. Se você usar na pele, você pode ter uma queimadura de pele, que o pH dele é ácido. Então, existem inúmeros cuidados para você utilizar esse vinagre da melhor forma possível. Se você é do nosso Avatar Life, não deixe de ver nossos conteúdos na plataforma, porque eu fiz também um e-book de vinagre para vocês, até com uma receitinha bem interessante para vocês aplicarem vinagre na prática. Existem 3 maneiras de você colocar o vinagre na sua rotina. Você pode tomar direto, você pode misturar com alguma coisa, e eu passei para vocês um drink funcional para você manter aí o jejum cetogênico, mas você tomar um pouco de vinagre na sua rotina. Você que é do nosso Avatar Life, nossa assinatura premium, não deixe de conferir esse conteúdo que está muito bacana. Para vocês que são aqui do nosso canal, do nosso YouTube, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham esclarecido alguns benefícios do vinagre para vocês e não deixem de fazer o teste. A experiência pessoal, ela é soberana, mais do que qualquer ciência de população. Então eu espero o relato de vocês, sugestões para novos temas e as dúvidas que ficaram. Um beijo e até a próxima.